Boa noite, meus caros irmãos. Estamos novamente aqui nesse início de ano 2023 para começarmos novamente os estudos da nossa doutrina espírita através do Evangelho de Jesus, através dos livros codificados, dos livros escritos por André Luiz, por Emmanuel, e que nós tenhamos muito proveito nesta nossa jornada deste ano, com muita paz, muito amor, muita paciência, muita fé, muita esperança, muito perdão, e que nós possamos nos espelhar em todas essas lições que nós temos visto ao longo do nosso percurso. Vamos fazer então nossa oração inicial. Vamos orar, primeiramente agradecer a Deus por estarmos juntos aqui, com saúde, neste planeta, através da reencarnação, para que nós possamos melhorar como espíritos, evoluirmos e levarmos esse conhecimento a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Vamos agradecer a Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, nosso mestre, guia, este que nos ensina sempre, que está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos apoiando e dando força para que nós trilhemos essa caminhada com mais paciência, resignação, tolerância. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Maria da Luz e também ao nosso queridos irmãos que vêm aqui para nos assistir, nos intuir, nos proteger e para aprender conosco também. Então, meus irmãos, hoje o tema é a missão de Paulo. E por que eu resolvi escolher Paulo? Eu resolvi escolher Paulo porque eu gosto muito de exemplos de vidas de pessoas que tiveram suas dificuldades, né? Até para a sua reforma íntima, porém venceram todas as dificuldades que tinham na sua personalidade, em algumas coisas que estavam equivocadas, assim como nós temos exemplos São Francisco de Assis, Santo Agostinho. São todos eles que nos dão embasamento para que nós possamos também, na nossa vida, usarmos como exemplo. Sabemos que nós também temos chances, né, de melhorarmos. Então nós vamos começar citando o capítulo A Missão de Paulo, do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, em que lá cita que Paulo foi escolhido por Jesus por ser um espírito que estava apropriado para levar a boa nova depois que Jesus desencarnou. Porque quando Jesus desencarnou, os apóstolos foram pregar também, começaram a haver diferenças entre as igrejas, né? Estava o judaísmo já começando a tomar conta novamente do cristianismo e também estava se formando uma geração aristocrata, né? Não aquela humildade que Jesus ensinou, mas aquela de já estar ligada muito ao materialismo. Então Jesus chamou esse espírito luminoso e enérgico. Ele viu possibilidades em Paulo, que nessa época estava ainda como Saulo, né? Então Jesus decidiu chamar, e a gente fala assim, quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Essa foi uma das ações mais significativas na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo conseguiram unificar muito a igreja, né? E foi um momento muito importante dentro do cristianismo e da sua manutenção. Paulo disse que Jesus não enviou para batizar, mas para pregar os ensinamentos de Cristo na sua autenticidade. Isso ele escreveu na carta para os Coríntios, né? Porém, Paulo não foi sempre fiel ao Cristo, né? A Jesus. Ele teve a sua fase de mudança. Foi uma mudança, foi o chamamento de Jesus, né? Então, na verdade, ele era chamado de Saulo. Ele ficou Paulo
depois de virar cristão. Mas Saulo, ele era um combatente do cristianismo, né? Então ele viveu a vida toda para perseguir os cristãos. Ele era de uma família muito abastada, ele nasceu em Tarso, no ano 5, nessa ocasião Jesus tinha 5 anos, e ele era um estudioso do judaísmo, né? Gamaliel, neto de Eliú, era seu professor, era um rabi, mas era um rabi muito amoroso, muito dedicado, e ele foi de uma família abastada, e ele teve uma cultura muito avançada. Ele estudou grego, estudou a cultura grega, teve uma educação judaica, e a pretensão dele era ser um rabi, né? Era ser um doutor, né? Um doutor da lei. E ele fez tudo por isso, muito dedicado, muito estudioso do Velho Testamento, das leis de Moisés, e ele aplicava isso como o principal da sua vida, defender as leis de Moisés a todo custo. Esse custo era bem alto, porque isso aí envolvia mortes de pessoas, açoites, né? Ele levava tão a sério que realmente cometeu muitas injustiças por esse preconceito, porque achava que Jesus estava indo contra as leis de Moisés. Jesus estava mais complementando as leis de Moisés. E aquilo que Jesus achava que não tinha tanta importância, ele estava orientando as pessoas, né? Como no caso de sábado, né? Não fazer nada aos sábados, da circuncisão. Então, algumas coisas que eram costumes deles, que ele estava dizendo que não tinha tanta necessidade disso, mas não que ele era contra, que ele era a pregar a lei do amor, né? Já Moisés pregava a lei da justiça, né? E aí, com isso tudo, Paulo foi ficando criou muitos inimigos, né? E, na ocasião, Paulo se apaixonou por Abigail. E Abigail, ela tinha como irmão Gesiel. Só que, com a invasão dos romanos na terra deles, né, eles foram expulsos, Gesiel virou escravo e Abigail foi morar com uma outra família, né, uma família de criação muito amorosa até, pessoas muito boas. E aí, Paulo tinha um amor muito grande por ela. Por isso que a gente fala que o amor transforma as pessoas. Só que nessa perseguição, ele foi lá na Casa do Caminho, porque é a primeira instituição cristã, né, que nós sabemos, e na Casa do Caminho ele encontrou Gesiel. E Gesiel, nessa ocasião, tinha mudado o nome já, não era mais escravo, já tinha mudado o nome para Estevão. E era cristão, e era palestrante, dava suas palestras lá na Casa do Caminho, ajudava as pessoas, os doentes. E quando Paulo chega lá, que Paulo ainda era Saulo, ele tem uma discussão com Gesiel a respeito de tudo que o Gesiel, né, que era agora Estevão, pregava. E ele tinha uma inteligência tão grande, era uma pessoa simples, tudo, mas tinha uma inteligência tão grande que nos argumentos ele conseguia vencer Saulo. E Saulo não se conformava pelo seu orgulho, né? Então ele até admitiu um pouco os outros que eram mais simples, né? O Pedro, Tiago, que estavam lá na Casa do Caminho, mas o Estevão ele não aceitou, porque o Estevão estava sempre argumentando e ganhava na argumentação. Isso Paulo não suportava. Então ele virou arqui-inimigo de Estevão. Então o desejo dele era acabar com Estevão. Foi o que ele fez. Então ele acabou determinando a morte de Estevão por apedrejamento. Só que quando ele fez isso, ele descobriu que Estevão era Gesiel, irmão da sua mãe. Então isso foi assim um marco na vida dele, né? Uma coisa muito de culpa,
aí ele não conseguiu mais ficar próximo à sua amada, por causa dessa situação, né? Apesar que ela o perdoou, porque ela era um espírito evoluído, como Estevão também, né? E Estevão até acabou sendo mentor dele, espiritual. E no final ele não se conforma e fica afastado dela. E nesse afastamento, ele continua naquelas perseguições aos cristãos, e tudo aquilo que ele pregava, que ele achava que era correto, e ele nem conhecia direito o cristianismo, mas ele já era contra, devido ao preconceito dele, ele já achava como é que um carpinteiro tem tanto conhecimento e influencia tantas pessoas, né? Então ele não se conformava com isso, porque ele era muito preconceituoso. Ele achava que poder, dinheiro, estudo, porque lógico, ele tinha um ótimo estudo, né? Ele estudou, eles tinham uma cultura maravilhosa, né? E ele tinha cidadania romana também, porque ele era de Tarso, né? Então isso aí ajudou também bastante ele em toda a vida. Mas nós vamos ver que algum tempo depois ele resolve voltar a visitar Abigail, né? Ele não resistiu. Só que quando ele vai para encontrar Abigail, ela já está muito doente. Ela está acamada, está à beira da morte. E aí ela conversa com ele e fala que ela aderiu ao cristianismo através de Ananias. E aí ela desencarna e ele fica muito, muito bravo e quer ir atrás desse Ananias em Damasco. E aí ele vai atrás da Ananias em Damasco, porque ele quer se vingar, porque ele achou que tudo aquilo que aconteceu com a sua amada foi devido a ela aderir ao cristianismo, né? As coisas foram se tornando piores. E aí é nessa ida dele a Damasco que tudo se transforma. Então ele vai a Damasco com outros acompanhantes, né? E quando ele está às portas de Damasco, ele tem uma luz muito forte que ofusca a sua visão, e ele escuta uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele quer saber quem é. Quem és tu? Ele fala: sou Jesus. Aí ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Então, aí já mudou tudo, né? Aí ele fala: você vai para Damasco e lá você vai ser instruído. Nesse interim, Jesus aparece para Ananias e fala assim: você vai vir 3 dias, após 3 dias que ele iria lá encontrar com Paulo uma estalagem e curá-lo da cegueira. E Ananias fica meio assim, porque ele sabia que Saulo, né, não era Paulo ainda, Saulo, ele não era bem visto, né? Mas ele, como é Jesus, meu Deus, Jesus que pediu, ele falou: eu vou. E foi o que ele fez. E nesse momento, Saulo se converte, né? E depois ele já nem é mais chamado de Saulo, é de Paulo, em homenagem a Sérgio Paulo, que foi um procônsul que deu a liberdade a Estevão. Então ele fez essa homenagem a Sérgio Paulo. E nesse aí ele se converte, né? E aí ele resolve ficar 3 anos no deserto, né? E lá no deserto ele vai trabalhar como tecelão, porque pelos costumes mosaicos, todos teriam que ter uma profissão mais simples para, se um caso de necessidade eles tivessem, eles poderiam se manter. E aí ele começa a tecer lá no deserto e fica estudando, né? Estudando o cristianismo. E ele estuda o cristianismo através dos textos que Gamaliel lhe deu. Gamaliel, que foi o seu professor, que era Rabi. Gamaliel ganhou esses textos de Pedro, quando ele foi visitar a Casa do Caminho, porque Gamaliel é uma pessoa
aberta a tudo. Ele queria conhecer o cristianismo, então ele não era uma pessoa contra o cristianismo, embora ele fosse um rabi. E aí ele ganhou de Pedro os escritos de Levi, depois foi chamado de Mateus, que era o cobrador de impostos, que foi convidado para seguir Jesus. Então ele começou a estudar aqui, ficou encantado com o que Jesus pregou, né, os ensinamentos. E aí ele se dedicou a estudar todo aquele tempo, a fazer meditação, a se autoavaliar. Foi um momento que ele se interiorizou para poder começar a sua missão, né? E aí foi que ele começou a ir de lugar em lugar, cidade em cidade, igreja em igreja, a pregar. Muitos no começo tinham uma certa desconfiança dele, porque achavam que ele estava fingindo, que ele não tinha se convertido coisa nenhuma. Mas depois, com o comportamento dele, vendo que ele estava simples, ele estava maltrapilho, né? Ele até entrava assim nos lugares, as pessoas achavam que era uma pessoa mendigo, assim. E, inclusive, ele foi tentar visitar o pai, tentar ver os amigos antigos, o Sadoc. Ninguém quis mais saber dele, porque achavam que ele estava louco, né? E aquela aparência dele muito, muito ruim. Então, ele foi muito discriminado, né? Pelos antigos amigos, pelo pai, né? Pela família. E aí ele começou sua caminhada e foi pregando, e ele tinha uma oratória maravilhosa. Ele era uma pessoa que também usava muitas citações dos profetas, né, do Antigo Testamento. E esse caminho dele foi um caminho difícil, porque era tudo feito a pé, né? Ia de um lugar ao outro, né? E conseguia em vários lugares, inclusive por causa da cidadania romana. Muitas vezes ele escapou de muitas perseguições e prisões, né? E depois disso tudo, ele começou a se sentir muito cansado, né? Porque naquela época deslocamento não era fácil, né? A pé ainda. Aí ele começou a ficar meio desanimado, porque as igrejas todas estavam chamando, Coríntios, todas tinham aquela... pediam para ele ir lá, porque estavam com algum problema e queriam unificar, né, os ensinamentos. Aí ele, num desespero, ele conseguiu visualizar Jesus, que fala para ele: você não precisa estar, a sua presença é importante, mas a mais importante é a sua mensagem. Então, use as epístolas, faça as cartas e mande essas cartas para as igrejas. Você não precisa estar presente. Então, é o que nós temos hoje, né? Hoje, se ele tivesse o Google Meet, se ele tivesse a internet, não teria esse trabalho, né? De fazer as cartas. Mas naquela época, como não tinha, então o recurso dele foi esse. E aí ele começou a escrever suas epístolas, que ajudaram demais a difundir o cristianismo. E são muito interessantes para serem estudados, né? Então ele foi um apóstolo, né? Que, na verdade, um discípulo, né? Ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele foi muito importante para a divulgação da Boa Nova, em tudo que era lugar, né? Aí teve uma ocasião que ele começou a ter vontade de ir para Roma, justamente Roma. E, inclusive, ele tinha como companheiro Barnabé, que não achou muito bom ir, e ele foi sozinho, né? Ele também tinha como companheiro Lucas, né? Que Lucas era muito admirador dele, da sua obra toda. Lucas, que depois escreveu o Evangelho, também não conheceu Jesus, mas escreveu o Evangelho e falou sobre Jesus através de fatos que ele ficou sabendo, tanto por Paulo como pela própria mãe de Nazaré, né, a Maria de Nazaré. E aí ele escreveu o seu Evangelho. E o Atos dos Apóstolos também, em que ele faz elogios a Paulo, né, pelo seu trabalho de divulgação da doutrina. Então, aí ele vai para Roma, fica lá 3 anos, e depois Nero, né,
Lógico que não suporta, porque ele é cristão, e manda matar, manda decapitá-lo, né? E aí ele morre no ano 67. E ele foi recepcionado no mundo espiritual, depois que ele desencarnou, por Jesus, Estevão e Abigail, né? E ele colaborou demais com a doutrina. Inclusive, ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, 1860, uma mensagem, Instruções dos Espíritos, e que também cita lá o capítulo 15, né? No capítulo 15, fora da idade de nossa salvação, e faz o comentário da primeira carta dele aos Coríntios, né? Que é maravilhosa, aquela que todo mundo já conhece, porque ela é muito, muito lida, muito conhecida, que fala assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, e benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamento precipitado, não se alega com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Então, esse texto do Coríntios, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois mais adiante tem as instruções que ele dá também a respeito da caridade, da importância dela. Então agora eu vou colocar para vocês o que eu coloquei aqui, uma lista do que seria importante para a gente estudar Paulo e por quê. Paulo foi um exemplo que venceu preconceitos contra cristãos, contra as pessoas menos cultas, contra os pobres, contra os gentios, né? Então é uma maneira de nós também vencer nossos preconceitos. Paulo recebeu o convite de Jesus para pregar a boa nova. Nós também recebemos convites. Nós recebemos todos os dias para pregar a boa nova, através dos nossos exemplos, das nossas palavras, mas principalmente dos nossos exemplos, né? E praticar a caridade, né? Porque pregar o evangelho também é uma forma de caridade, né? Mas outras caridades também, caridade material, caridade de nós ouvirmos o outro, né? As dificuldades do outro. Paulo começou a dar mais importância, a menos importância ao materialismo, mais importância à espiritualidade. Isso nós também temos que fazer. Não que nós não devemos sem a matéria, mas nós não devemos ser escravos da matéria. Nós devemos colocar em primeiro lugar a vida espiritual, porque é dessa que nós vamos, no futuro, né, estarmos com ela, o espírito, e a matéria vai ficar. Paulo também mostrou que nós podemos fazer essa divulgação de todas as maneiras. Hoje, com mais recursos, nós temos a tecnologia, né? E ele, com toda aquela dificuldade, conseguiu levar a boa nova. Nós podemos também sentir a conexão que nem Paulo tinha com Jesus, mas nós podemos sentir a sua presença conosco, porque ele sempre fala: onde tem dois ou mais em meu nome, eu estarei ali. E através das orações também a gente tem contato com o alto, né? Paulo, em sua vida, se dedicou muito aos estudos, tanto do judaísmo, como das línguas que ele falava, como também do cristianismo. Então, nós, como espíritas, devemos fazer esse exemplo. Espíritas, instruí-los. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos também que estudar muito, né? Nós temos que estar sempre estudando. A gente sabe muito bem que Chico, até o último dia da sua vida, continuou estudando, tanto o Livro dos Espíritos, como o Evangelho, como todas as obras que nós temos aí.
Então, são esses aí os conselhos. Então, ele serve de exemplo para nós em muitas coisas. E quem tiver a curiosidade de saber mais sobre a vida de Paulo, os detalhes, sobre Estevão, sobre Abigail, eu recomendo a leitura do livro. Eu já li umas 4 vezes, porque é um livro que precisa ler muitas vezes, porque há muitas passagens importantes para a gente, exemplos. O livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, maravilhoso. E agora eu vou ler para vocês um poema que eu fiz sobre o nosso Paulo. Paulo, o predestinado, escolhido por Jesus por conhecer seu íntimo e também potencialidades. O apóstolo dos gentios difundiu a boa nova de cidade em cidade, de igreja em igreja, de epístola em epístola. Sofreu perseguições, açoites, deboches, difamações e morte. Aguentou tudo pelo amor a Jesus. Teve Estevão como seu mentor, que fora seu antigo opositor e vítima. Como Saulo perseguiu os cristãos, como Paulo os acolheu e os ensinou. Exemplos ele nos deixou para a nossa transformação. Deu-nos a esperança de que podemos fazê-la, que encontremos o Mestre no nosso caminho de Damasco, se não for pelo amor, que seja pela dor, mas que o sigamos através do legado que nos deixou, em palavras, exemplos e principalmente nas ações. Como discípulos, nós espelhemos no apóstolo dos gentios, divulgando o Evangelho como forma de caridade e agindo segundo os seus preceitos. Então, meus amores, meus queridos, meus irmãos, aqui nós encerramos nosso estudo e que nós continuemos estudando muito, porque nós temos muito a aprender. E nós temos esses exemplos maravilhosos que nós podemos, através dos livros, através de todo esse material que nós temos rico, melhorarmos nós mesmos. E melhorando nós mesmos, nós melhoramos o mundo. Cada um fazendo a sua melhora, somando tudo, nós melhoraremos o nosso mundo. Então, vamos fazer o encerramento com uma oração. Vamos orar agradecendo, porque nós temos mais que agradecer do que pedir. Agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos dá toda essa chance de estudarmos, de progredirmos e de evoluirmos através de todos esses ensinamentos deixados por nosso irmão maior, Jesus. Vamos agradecer ao nosso lar espírita, que nos concede essa oportunidade de entrar em contato com todos para que possamos estudar, melhorarmos. Vamos agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos que vêm sempre nos intuir, nos proteger, e que Deus proteja todos nesse ano de 2023 com muita saúde, paz, amor, fé, esperança, alegria e prosperidade. Que assim seja.